ali na página 22. Bom dia, bom dia. Alô? Pessoal, vamos virar pra frente aí, vamos. Hoje é o quê, Alô? Na realidade, Qual temática? eu descobri um pouco tarde, mas eu descobri hoje de que eu sou professor de vocês. Descobri hoje. Sabia disso? É de quê, professor? A nossa matéria é dinâmica cidadã. E tem também o que rola por aí. Tu tá dando duas matérias. Vê se serve pela matéria. Mas Pela hoje matéria. é dinâmica cidadã e o que rola por aí. Vocês sabem o que rola por aí? 1-1 ontem, rola por aí. E o Racing era para ganhar. Era para ser 2-1 Racing. Era pra fazer 2 gols. Então, são duas matérias. Alô? Vamos lá? Vamos guardar o celular agora, vamos? Guardar o celular. Então, Professor, desculpa interromper. A professora tá muito difícil. tá difícil? Mas agora vai melhorar. Professor, eu marquei baixo, não marquei não. Agora vai melhorar. Ou você vai falar de nota, não? Me dá 2 minutinhos. Bolsonaro já saiu? Cala a boca, cara, deixa o professor falar. Agora Fiquei vai. sabendo que teve idiota que é o governador do Rio de Janeiro. Quem foi esse idiota? Então vamos lá. Então, Sua mãe não me levou com licença. Dinâmica cidadã. Com licença. E o que rola por aí? Então a gente vai ver como a nossa cidadania se desenvolve na prática do dia a dia. Existem muitas coisas acontecendo no Brasil que é do nosso interesse, mas a gente está, às vezes, no mundo da lua. Essa semana, por exemplo, foi reprovado o projeto do governo sobre saneamento básico. Saneamento básico é importante? Por quê? Hein? Dá um exemplo de saneamento básico aí. Água encanada. Esgoto. Passa o caminhão de lixo lá na tua casa? É importante passar. Isso é saneamento básico. O marco, alô gente, vamos rapidinho. O marco civil, o marco do saneamento básico que o governo propôs é para ampliar o serviço de saneamento básico. Porque tem gente no Brasil que mora no cocô, sabia? Literalmente. Aliás, é porque vocês são privilegiados. Vocês moram aqui pelo centro de Belford Roxo, né? Agora, vai lá pro interior, vai pra Babi. Eu vou tomar. Você já foi a Babi? Vai lá. Vai a Xangri-Lá. Você já foi a Xangri-Lá? Já. A água. Peraí, pessoal, rapidinho. A água nesses lugares sobe porque o pessoal coloca uma bomba, mete um cano lá embaixo. Eles têm que coletar a água da rua através de um cano para todo mundo. Então, vocês não têm ideia de como vocês são privilegiados. Em Xangri-Lá as coisas não funcionam assim. Em Babi as coisas não funcionam assim. O buraco é mais embaixo. E não foi duplo sentido. Então, a dinâmica cidadã é essa maneira da gente tratar a nossa cidadania no dia a dia. Outra coisa que está acontecendo no Brasil, que está em discussão, os juros está a 13, a taxa de juros do Brasil está
a 13,75%. Tá alto ou tá baixo? Altíssima! Alto pra caraca. É a mais alta do mundo. É mesmo? Por que a alta de juros é ruim pra gente? Vocês sabem? Não, quando a taxa de juros está alta, também significa que quando você compra no cartão, você vai pagar um juro mais alto ou mais baixo? Mais alto. Mais alto. Porque a taxa de juros está alta. Mas se a taxa de juros está alta, todo mundo perde? Ou alguém ganha? Alguém ganha. Alguém ganha. Quem ganha? Hã? O banqueiro ganha. Agora, existe um pessoal que ganha também, que é o chamado povo do mercado. Aí, o povo do mercado. Aí, ela. Já vou falar do povo do mercado, Tu ganha. O quê? mas esse povo do mercado aqui, gente, Fala de novo, Guilherme. ó, esse povo do mercado aqui Guilherme é o pessoal. Calma, calma. Esse povo, rapidinho aí. Esse povo do mercado aqui é um pessoal que vive, eles vivem de juros. Por exemplo, você já ouviu falar em título da dívida pública? Não. Vou explicar para vocês. Título da dívida pública é o seguinte: vamos supor que você compre títulos da dívida pública brasileira. O Brasil está devendo quem se você compra o título? Está devendo a você. Se você compra título da... Deixa a pessoa voltar. Vai não, vai não. Se você compra título da dívida pública... Alô? Professor, você tá lá. Não, agora a gente viu. Você tá Se você rapidinho. Se você compra título da dívida pública e os juros está 13,75, esse juro vai ser pago para quem? Para você que comprou o título. Mas você tem título da dívida pública? Você vive do trabalho. Você não vive de renda. Então esses juros, em média, não é bom para gente. Mas é bom para quem vive de juros. Para quem tem título da dívida pública. Para quem vive da especulação financeira. Eu vivo do trabalho, eu não vivo da especulação. Então a taxa de juros em média é ruim para mim. Entendeu? E essa semana, pode ir lá no banheiro. Pessoal, olha só, numa boa. Estou falando uma coisa importantíssima. Importantíssima, vocês precisam ficar ligados. Isso aí. Resolve aí, meu amigo, sua vida aí. Isso aqui é importantíssimo. Fiquem ligados. Essa semana teve a reunião do Copom. Vocês já ouviram falar do Copom? Já. Quem que quer dizer Copom? É o Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom votou que a taxa de juros deve continuar em 13,75. Mas por que o governo não pode se intrometer? Porque foi votado que o Banco Central é independente. Então, o juro está alto, todo mundo cifra, mas o governo não pode se meter, porque o Banco Central é independente. E foi votado que o Banco Central é independente. Então, enquanto não vencer o prazo desse presidente do Banco Central, que está aí, e ele quiser deixar a taxa de juros em 1 milhão%, vai ficar em 1 milhão%. E o governo não pode fazer nada. O que o governo poderia propor é o impeachment do presidente do Banco Central no Senado, mas tem gente que ganha com isso aqui, gente. Só que não é gente.
A gente não vive de juros. Se fosse a gente já tá bem? Hã? A gente já tá bem? Sim, porque se você vivesse de renda, se você tivesse título da dívida pública, se você vivesse da especulação financeira, o juro sobe e você ganha. Já tá como agora? Tem gente, por exemplo, qual é a nossa relação com o Estado? A gente precisa de escola, hospital. Infelizmente. O cara que vive de juros, a relação dele com o Estado é de credor, o Estado deve ele. Então, quando ele pensa no orçamento, ele pensa no juro pago para ele. Se o bicho pegar aqui, ele vai para outro país cuidar. Entendeu? Então, esse negócio de juros, fiquem ligados, porque isso aqui é importantíssimo. Se a taxa de juros não cair, esquece crescimento, geração de emprego. Esquece tudo. Esquece. Então, aí a desculpa do Banco Central é a seguinte: o juro tem que estar alto para conter a inflação. De uma certa forma, sim. Mais ou menos, mais ou menos. Mas a inflação no Brasil não é de demanda, né? Sabe o que é uma inflação de demanda? Eles falam o seguinte: se todo mundo comprar, os preços sobem. Mas a inflação é inflação de custo. O que é uma inflação de custo? Vamos supor que você tem uma carroça. Alguém que tem carroça? Não, né? Aí, o lugar que você passa com a sua carroça é uma rua toda esburacada. Se a rua está esburacada, toda hora vai dar problema em quê? Na carroça, né? O que você vai fazer com o teu serviço para compensar a quebra na carroça? Você vai colocar o serviço mais alto. Então, se o Brasil não cuidar da infraestrutura, os preços sobem. Né? Então é isso, gente. Então fiquem ligados nesse negócio. Depois dele. Então fiquem ligados nesse negócio de taxa de juros. Isso aqui interessa muito pra gente. Não fiquem dormindo no ponto. Aí, Guilherme, acorda aí, Guilherme. Se os juros estiverem altos, esquece. O juro tem que baixar. Ok? E pau no Copom. Como é que é o nome do presidente do Banco Central mesmo? Esqueci. Roberto Campos Neto. Mas ele não é o responsável. Quem votou pela taxa de juros alta foi o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Só que o Banco Central é independente. O Lula quer votar pela não independência do Banco Central, mas ele não vai conseguir. Pelo menos por enquanto. Porque se ele botar isso em votação, hoje ele não tem base para ganhar. Entendeu? E o Lula precisa. Nós precisamos que a taxa cresça para gerar emprego, renda, né? Para a gente pagar menos juros, para as empresas poderem investir. Então, quando não acabar o mandato desse... Falta 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio se ele... A taxa de juros baixar. Porque aí o Lula pode trocar o presidente. Ele bota o cara dele, ó. O quê? O Copom, sim, que é o Comitê de Política Monetária. E ele é muito ligado a essa política de juros altos. Ele gosta disso. Porque existe uma coisa chamada povo do mercado e povo do Estado. Por exemplo, nós somos povo do Estado. Por quê? A gente depende de quê? De escola pública, hospital público. Então a verba pública para a gente é importante para... Mas tem um pessoal que a relação deles com o Estado é de credor. O Estado deve eles. Então eles só pensam no orçamento para o Estado pagar junto para eles.
Então, se a taxa de juros crescer, para esse pessoal que vive de juros, é bom. Porque eles compram títulos da dívida pública. Quando você compra um título da dívida pública, o Estado deve a você. Então, se o juro estiver alto, é bom para você. Mas nós não vivemos de juros. Alguém aqui vive de juros? Não, não. A gente vive de trabalho, a gente precisa de escola, entendeu? Então é isso. Então fiquem ligados, hein, nesse tema, nesse debate. Não durmam no ponto.